tertúlia. 9 de abril de 2011, sábado. O verbete é o 1894, 4 páginas, 44 logias e 8 máximas. O tema, síntese conscienciométrica. A especialidade, conscienciometrologia. O autor, quem redigiu o verbete, é o professor João Paulo, que está aqui na poltrona dos réus. E juntamente com a Dayana, de lado, né? Esperando aí a metralhadora giratória de vocês. Definologia. A síntese conscienciométrica é o resultado, diagnóstico ou conclusão da análise auto- e heteroconscienciométrica realizada pela consciência homem ou mulher por intermédio das técnicas da conscienciometrologia. Os dados conscienciométricos presentes no holopensene individual. As respostas às 2.000 perguntas do conscienciograma. A síntese consciencial alcançando o materpensene pessoal. A investigação do holopensene individual da consciência. A seleção dos traços mais relevantes na organização ou auto-organização evolutiva do micro-universo consciencial. O conscienciograma sendo usado como teste de inteligência evolutiva. A relevância da faixa etária da consciência na análise conscienciométrica. Eu li apenas 1/3 aí do tema da fatologia. O nível da lucidez nas manifestações fora do corpo humano. Agora, nós temos aí ainda na caracterologia 3 tipos de sinais de personalidades: biográfica, citaciológica e voluntária. Na remissologia destacamos 5 verbetes, dos 15. Análise egológica, cosmossíntese, interação, análise, síntese, síntese e taxologia da síntese. Frase enfática. A síntese conscienciométrica é recurso evolutivo técnico interassistencial inavaliável na investigação do pesquisador ou pesquisadora interessado no estudo da consciência integral. Você já realizou alguma síntese conscienciométrica nesta existência? Com qual finalidade? Uma pergunta. O núcleo da Sinvex, localizado na Universidade de Ipanema, está no mesmo andar do curso de teatro. Poderia dar alguma dica de como auxiliar, através da TARES, esses alunos a respeito dos cuidados e riscos psicossomáticos que a profissão de autor proporciona? Poderia falar a respeito da interação multidimensional dessa profissão e de que forma torná-la mais cosmoética e sadia evolutivamente? Olha, aí só tem uma coisa que seria bom: o ator ou a atriz está de atalaia, alerta. É não fazer a interpretação de nenhum personagem que seja muito negativo, que dá mau exemplo. Isso aqui é a coisa mais séria. E é muito difícil isso para os artistas. E é por isso que eu não entrei nessa. Acaba dando na cabeça. E outra coisa, conforme o caso, se há alguma conotação que foi baseada em alguma personalidade humana real, aquilo, o cara já morreu, já dessomou, pode criar um assédio violento em cima de ator e atriz. Eu já atendi gente com isso. Outro, há cerca de 1 ano atrás tive um sonho no qual protegia minha sobrinha e o primo de um homem com ombros excepcionalmente largos e que estava enfurecido. Joguei nele toda a energia que pude, mas estava difícil conseguir com que parasse de oprimi-los. Após tal episódio, fiquei 1 semana exaurida a tal ponto que adoeci. Acho que o negócio é sério e sinto muito medo. Minha madrinha toma atualmente vários tipos de psicotrópicos sem apresentar melhoria. Faz tratamento psicoterápico, mas diz estar piorando e passou a ver pessoas à noite em seu quarto, mas não consegue se proteger delas. Será que os remédios a deixam ainda mais vulnerável ao assédio? Olha, tudo pode ser, mas agora o problema é que talvez
Um caso desse, às vezes, precisa de alguma internação num local adequado. Agora, o que você está pedindo, eu vou atender aqui. Está no pós-escrito aqui. Outro. Esse fato que ocorreu na escola do Rio me faz pensar o seguinte: toda ação gera uma reação, isso é, causa e efeito. Mas como identificar se o que está ocorrendo é a ação ou a reação? Ou seja, de que maneira saber se o acontecimento é a origem ou a consequência de uma ação anterior? Na maioria aí é consequência de ações anteriores. Para mim, isso aí ocorreu porque o rapaz é esquizofrênico, ou era esquizofrênico, e as armas e munições estão à disposição das pessoas no Rio de Janeiro. Por isso. Outra, o que é Reurbex? Tem a ver com a transição planetária que os espíritas tanto falam? Não encontrei essa palavra Reurbex no glossário do livro Nossa Evolução. Reurbex quer dizer, é um acrônimo, quer dizer Reur, que é reurbanização, Reurb, extrafísica, ou seja, no caso, é o processo da Terra que está passando por uma reurbanização extrafísica, que dá com isso também uma reciclagem intrafísica. É o que está acontecendo atualmente. Agora, é bom você ler meu livro que chama Homo Sapiens Reurbanizatus. Em uma escala de densidade na qual dimensão pode-se dizer que em ordem decrescente temos o corpo físico, o psicossoma e o mental soma. Se sim, há algum corpo mais denso que o físico que abriga a consciência inteligente, qual nós já fizemos parte, o senhor poderia dar um exemplo? Não, olha, para nós aqui existe 4 corpos, sendo que o energossoma é só para fazer a junção de energia entre o psicossoma e o soma. O resto é isso aí mesmo, não tem mais nada. O mais são criações que a própria vontade da pessoa pode criar, uma duplicata. Isso é duplicata apenas de fajuta, uma clonagem fajuta, feita pela própria vontade. Outro, de que forma a consciência parapsicótica, que não tem noção da intrafisicalidade, ressoma? Ela entra em algum tipo de fluxo, é capturada por amparadores, ela teria escolha de não ressomar? Não, existem uns processos quase que de tactismo nessa história. E tem consciência que fica de olho nisso. Tem gente especializada nessa história de ressomática. Mas às vezes é um processo quase de tactismo, igual bicho, igual planta. Outro, treino a técnica da circulação fechada de energias para atingir o EV. Porém, no decorrer do tempo, mesmo sem atingi-lo, posso projetar-me conscientemente a partir dessa técnica somente? Pode sim, tudo é possível, mas com o passar do tempo, a projeção dispensa mexer com muita energia. O processo todo fica pela vontade. Praticando-a, senti um puxão do lado esquerdo do meu corpo e depois fiquei descoincidido com o físico, flutuando acima dele. Entretanto, não consegui autonomia do psicossoma. O que fazer numa hora dessas para consegui-la? O professor conhece alguma técnica, boa técnica para melhorar a lucidez extrafísica? Além disso, da técnica de melhorar no intrafísico mesmo? O problema é o seguinte: pense muito em lucidez o tempo todo. Tudo que você for fazer durante um mês, por exemplo, pensa na lucidez. Qualquer coisa que você pensar. Que assim, quando você estiver fora do corpo, você vai pensar na lucidez, vai ampliar a sua lucidez você pensando nisso. Isso pode te ajudar. Agora, aqui da internet está falando que tem uma idosa de Carangola, em Minas Gerais, que tem 114 anos. Segundo a reportagem do UOL, da notícia, ela é de 9 de julho de 86. A pessoa que é considerada mais antiga, na verdade, nasceu no dia 26 daquele mesmo ano. Então, ela tem 4 netos, 7 bisnetos e 5 trinetos. Dificilmente toma medicamento, tem predileção por feijoado e empada de frango, com bastante pimenta. Então, estão achando que ela é a mais antiga do mundo aí. Então, tem que ganhar isso aí no Guinness, alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa, nós temos aqui o balanço do programa da verbetografia. 83 pessoas já passaram lá como alunos, tá?
E tem também aqui o total do rendimento até agora foi de 30 verbetes que eles já fizeram. É muita gente, eu tenho os detalhes todos aqui. De modo que aqueles que não entraram nisso, a gente recomenda que vale a pena ir até lá. Outra coisa, nós falamos aqui, tinha uma pessoa que está perguntando, eu vou dar a dica. A vitrine dos artefatos do saber pode ser visto no volume 4 da enciclopédia sobre extraconscienciologia, o verbete extraconscienciologia. Lá, no volume 4, a página 3217. Olha lá que tem um tópico chamado extracerebrais. Tem 115 itens dos artefatos do saber extracerebrais. Tá certo? Agora, para aquelas pessoas que eu vi falando aqui, que precisamos de melhorar a disciplina e a auto-organização, eu queria lembrar aquilo que estão falando até no Law and Order, etc. Há aquela pessoa que não sabe arrumar nenhuma gaveta. De modo que tem gente desorganizada mesmo. Agora, outra coisa. A vingança é o playback da baratosfera. É aqueles negócios que eu falo de vez em quando para vocês, só para clarear mais os assuntos. De modo que às vezes é necessário. Agora, gente, o professor João Paulo está aqui à espera das suas investidas técnicas. Acho que o povo está com medo de você. Pode falar. Oi. Parabéns, viu, João Paulo? João Paulo, aqui na página 92, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, os diferentes pontos de vista nas heterocríticas relativas à mesma consciência. Como é que essa consciência que está sendo consciência cobaia consegue diferenciar o que ela leva em consideração? Bom, na técnica da consciência cobaia, a gente sempre lembra a pessoa de que ela não tem que aceitar o que falam para ela. Pode ser muito útil, muita coisa pode ser muito útil para ela, mas ela não tem que aceitar. Então, ela vai anotar o máximo que ela puder, anotar, registrar isso, e depois ela vai refletir sobre isso, para ver o que ela aproveita ou não. Porque o ideal é que a pessoa, às vezes a pessoa tem uma tendência, algumas pessoas assim que estão passam pela técnica pela primeira vez, pelas primeiras vezes, de ter às vezes um pouco reativa com as coisas. Então a pessoa fala alguma coisa que ela não concorde ali de primeira, e ela acaba argumentando, começando a argumentar as coisas. Então é muito comum a gente às vezes para lembrar a pessoa, falar assim, olha, você não precisa discutir com um feedback que você recebe, uma crítica que você recebe de fora, que você não concorde. Aqui o tempo, você tem 1 hora, que é o tempo da técnica, você tem 1 hora. Então aproveita o que forem falar de você. Agora abre a guarda mesmo e recebe, por mais assim que pareça absurdo naquela hora. Outro momento, quando você for ler ali os seus registros sobre isso, pode fazer algum sentido, ou então não fazer sentido. Se não faz sentido, joga fora, não tem problema. Mas o interessante é a gente ver os diferentes pontos de vista de várias pessoas, diferentes olhares, os vieses diferentes que cada um vai pegar, de acordo com a sua observação, com as suas tendências, para ver a mesma consciência. Agora, que vai ter batatada, vai ter bola dentro, bola fora, na trave, pênalti, vai ter de tudo. O importante é a pessoa anotar e depois fazer a triagem do que é válido, mas aproveitar o tempo, sendo quem mais aproveita a consciência cobaia é quem mais anota e é menos reativo. Então, recebeu crítica que não concorda, deixa, anota, depois joga fora, à vontade. João Paulo. Antagonismologia, na segunda linha, você coloca a síntese conscienciométrica realística e a síndrome conscienciométrica fantasiosa. Fala um pouquinho o que você tem percebido, como é que é essa fantasiosa, o que leva a pessoa a cair nesse matabu? Pode ser de si mesmo, como pode ser uma heterocrítica.
Então, quando começa a pessoa a fazer mitos, né? Ou então criar crenças, tanto para cima quanto para baixo, tendo uma distorção da própria autoimagem. Eu falo dessa distorção aqui em algum momento, quando fala da imagem distorcida, aqui em algum momento do verbete que fala, na mitologia, é isso, mitologia, as autodesmitificações. Né? Então, quando a pessoa começa a criar crenças com relação a si mesmo, fantasiosas. Então, a pessoa que vai ter uma tendência a baixa autoestima ou vai querer se vitimizar, ela vai fazer síntese fantasiosa a respeito de si próprio, falando para baixo e se depreciando. E outras pessoas podem falar acima, né? Se exaltando a si mesmo ou algum traço. Então, a pessoa começa a viajar na própria maionese, começa a pirar na própria batatinha. Ou então, na dos outros. Né? Então, isso começa a ter essas fantasias. Agora, a distorção, sabe, Adriana, a distorção da autoimagem é muito comum para a gente, é muito comum. O negócio é a gente realmente diminuir, reduzir ao máximo. Reduzir isso o que a gente puder, para ser o mais realista possível e conseguir se enfrentar de uma forma fria. Você conseguir... Por isso que anotar é tão útil, que você anota, olha, depois no dia seguinte você olha aquilo, você consegue olhar com um olhar quase que de fora para dentro, entendeu? Exatamente, você sobrepaira, exatamente isso. Então, aí começam essas fantasias e a mitificação e a autoimagem distorcida, que prejudica bastante. E João Paulo, aqui na página 92, a quarta linha de baixo para cima, né? A síntese supercompactada. A síntese supercompactada, isso a gente tem que tomar cuidado. Pode ser positivo ou não. Por quê? Às vezes, quando uma pessoa que xinga uma outra pessoa, ela está fazendo uma síntese supercompactada, né? No caso, estigmatizando de alguma maneira. Então, quando você fala, fulano, esse cara é tal jeito, esse cara não vale nada. Ponto, acabou. Isso é uma síntese supercompactada. Como você pode fazer de uma forma positiva? Olha, eu fiz o consigo cobaia, ou eu vi, ou analisei uma pessoa, falei, essa pessoa é uma pessoa positiva, supercompactada também. Só que um viés mais positivo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem todo um gradiente, né? Então a síntese já é uma compactação. A supercompactada vai, às vezes, reduzir aquela síntese a um traço, né? Dentro de todo o universo daquela consciência. Mas é basicamente isso aí. Agora, porque a própria conscienciometria é feita na base da síntese. Antes eu estava pensando que era em relação à conscienciometria, mas aqui são casos específicos, né? Que você, com poucas palavras, você define alguma coisa da pessoa, isso, né? Parece. A síntese é uma coisa mais, vamos dizer, portátil, né? Se eu fizer uma análise, o meu conscienciograma, então eu respondo ali o conscienciograma. Tá fé, né? Eu vou ter tudo 2.000 traços, né? Pelo menos ali listados e exemplificados, talvez, se eu for me aprofundar mais. Agora, uma síntese vai ser o que eu vou levar comigo para qualquer lugar. Se eu for pegar uma análise do meu conscienciograma, vai ter um conscienciograma, um livro todo escrito, né, sobre mim mesmo, e ainda é pouco. Mas a síntese, eu vou sintetizar, por exemplo, o que eu mais preciso reciclar agora. Então, veja, essa é uma síntese conscienciométrica minha a respeito do que é mais prioritário para a minha personalidade nesse momento. Então, sintetizei. Então, durante o dia, eu posso ter na minha cabeça assim, eu tenho tais e tais fatos que eu tenho que me vigiar mais, ou então me disciplinar melhor para que eu siga nesse rumo. Então, a síntese serve para isso. Está super compactada. Na hora de a gente analisar, a gente analisa com calma, em casa, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais concentrada. Agora, a síntese você leva com você para tudo que é lugar. Foi um dos motivos que eu quis escrever sobre síntese, para a gente saber, conseguir pegar isso e ter como um instrumento, uma forma compacta que você tem de levar um resumo de uma análise, né?
Que no caso de vocês eu tinha pensado naquele gráfico, aquele gráfico famoso do... Esqueci. Radar. E ali você pega um perfil da pessoa, sei lá, energossoma, ela está com... Aquilo também pode ser não sei se pode ser uma síntese compactada. Eu pensei nisso, mas eu não estou certo. Pode ser uma síntese, mas também vai depender muito do grau de aprofundamento de cada pessoa, no aproveitamento daquela pergunta. Então, por exemplo, a gente tem cursos que a gente tem análises rápidas, que a gente responde o conscienciograma de forma mais rápida. Não rasa, mas é rápida. Agora, tem também cursos que têm análises mais profundas. E também, independente do curso, vai depender do nosso grau de aprofundamento em cada pergunta. Eu posso pegar uma pergunta e responder de forma bem ampla, fazendo um histórico da minha vida, falando como é que eu cheguei àquela nota. Essa pergunta aqui, nota 2 para mim. Por quê? Por isso, e fundamento toda a minha resposta. E isso pode ser dentro ali de uma sessão do conscienciograma, sobre energia, por exemplo. Aí, então, vai depender de cada um. Né? Mas você pode analisar mais profundamente ou menos. João Paulo, o Arlindo sentou atrás de você. Proteger. Vamos falar agora. Eu não sei, eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo de ontem. Que houve uma pressão, que depois foi falado lá de uma pressão de extrafísica, tal, de consciência, porque eu senti essa pressão, não sabia o que era. Minha cabeça estava pesada, apesar que eu consegui falar bem. Agora, o que houve em termos de consciências aí que foram tratadas, foram encaminhadas? Não, eles estavam assistindo a situação, né? O Brasil está passando por uma fase muito de comoção popular, né? Devido ao processo da morte dessas 12 crianças, aquele negócio. Então, isso aí mexeu com muita gente. Agitou um pouco extrafisicamente a situação. O problema foi eu. Pode falar. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O João Paulo dá licença. Qual o traço fardo que a consciência traz nas suas vidas sucessivas derivadas da participação na monarquia? Que esse traço acompanha vidas e vidas. É para mim essa? Não, tá certo. Qualquer coisa é para passar a bola para a Laura, se eu falar que é especialista. Você me avisa aí, tá? Mas tem alguns traços assim, que parecem... Ela quer saber quais são os traços que vão carregando de vida após vida, que a monarquia deixa a pessoa... Eu posso só falar uma coisinha antes, o que eu acho? Bom, a arrogância pode ser um deles, né? O orgulho também me parece ser. Outro dia o professor Valdo falou a respeito do perfeccionismo, que a monarquia também ajuda a fincar isso e a pessoa levar a isso. Então, são, até onde eu conheço, são traços, assim, objetivamente. Sim, mas existe também aquele traço bom. Por exemplo, existem umas moças nossas aqui na Cognops que são verdadeiras rainhas e princesas. O Sr. Valdo não é um traço que seja comum a outros problemas. É um traço o mais comum que nós temos aqui é o povo da Itália, que se pronuncia muito fortemente sobre esse processo monárquico. Então tem uma certa jactância, uma certa soberba, às vezes uma certa arrogância, ainda tem. A gente vê isso em algumas moças. Eu vi isso crescer desde lá do Rio, com algumas pessoas. Esse traço, ele é um traço que impede o parapsiquismo, impede a assistência. Geralmente essas pessoas têm até o parapsiquismo, mas ele não se pronuncia de uma maneira correta, rígida, sadia. Cria problema para a pessoa. Porque a gente ganha muita ajuda dos amparadores na questão das dinâmicas. Agora, nesse caso aí, são pessoas lá da turma dos Médicis. É como se a gente não tivesse um mérito para isso, professor Valdo. É como se não tivesse um mérito para receber essa ajuda, ou que a gente não está pronta. Não, é a pessoa que ainda está muito enrolada naquilo, devido à interpretação grupo kármica do feudalismo e da monarquia.
Mas a intervisão para o grupo kármica, para quem está aqui dentro, tem a ver com nós mesmos? Ou a gente tem que sair para o externo para... Não, cada um vai se cuidando, né, e melhorar a ficha, né? Primeira coisa é abençoar todo mundo. E acabar com certas arrogâncias. A coisa mais séria é isso. Fazer as pazes, compartilhar, reconciliar. O senhor poderia falar mais sobre isso, assim, sobre as atitudes que são melhores? As atitudes da pessoa é que ela cria problema, às vezes interno, às vezes na dupla, na família dela, na família da dupla, e outras coisas mais nesse sentido. E as posturas para ajudar a melhorar, sim. Ajudar é falar essas coisas tudo com calma, quando a pessoa estiver dentro de um olo pensene, que permita, que predisponha raciocinar, refletir sobre o assunto. Há pessoas muito difíceis nesse sentido. Agora, eu mesmo tenho trabalhado com algumas pessoas assim, difíceis. Agora, o que a gente vê mais aí é a turma dos Médicis. Esse povo dominou muito a Europa a partir lá da Itália. E foram mais de 300 anos, então isso influi. E outra coisa, é essa turma que tinha noção de cognição, conhecimento, estudo, a parte intelectual, principalmente dentro da área da arte. Estudo influi. Outra coisa, no meio desse povo tem uma opção de moça aí, que são todos superdotados. Tem gente aí que sabe disso. Sabe, reconhece, vê tudo como é que é. A vida é difícil. Professor, eu queria só sugerir para o João, na parte ali da fatologia, comentar a seção questionologia apresentada em cada verbete da enciclopédia, alguma coisa assim, não seria interessante? A questionologia em cada verbete, na fatologia. É uma pergunta, mas é a síntese conscienciométrica que você faz em cada pergunta. A ideia é que ela representa uma pergunta dentro daquelas facetas da consciência, né? E eu achei interessante quando o Arlindo comentou o gráfico 360, porque realmente é uma gráfica conscienciométrica, né? Você tem a síntese na resposta do conscienciograma e tem aquela síntese gráfica, que é o próprio gráfico 360 graus, né? Bem interessante também. Eu acho o gráfico, ele é bom porque você tem um contato agora visual com o resultado ali do conscienciograma. Então, visualmente, você vê naquela pizza, acho que você já fez o gráfico, né, Adélia? Então, você faz naquela pizza, você vê graficamente o que está dentro das suas respostas, dentro das suas, do que você colocou no conscienciograma, o que está para mais, o que está para menos, o que pode ser melhorado, se precisa ser melhorado há mais tempo. Então, isso é super didático. Esse gráfico ele é muito didático. E ele é muito usado na área de crime organizacional, de análises pessoais também. É bem interessante porque você consegue comparar também com um modelo, né? No caso do Serenão. Né? Exatamente. João, aqui, 3 perguntinhas. Uma, eu gostaria que você trouxesse para nós sobre aquele curso, o objetivo principal dele, Fundamentos da Consciencioterapia, Conscienciometria, perdão. Ele começa agora dia 26, eu queria alguns detalhes sobre o objetivo dele. Eu já fiz, mas era mais para reforçar e trazer para o pessoal. Tá bom. O curso, ele tem, são 25 aulas. Cada aula é um tema diferente. Em cada aula são colocados testes e os alunos, que são uma turma de no máximo 18 alunos, cada um responde esse teste, depois que foi dada a parte teórica, e vai responder o teste. Cada dia ele vai preenchendo o que a gente chama de gráfico autoconscienciométrico. Então, todos os dias ele preenche um. Então, vai ter o resultado, e no final dessas 25 aulas, não são 25 testes, porque tem aulas que não tem teste. Mas no final, são 12, né? No final dessas 12 aulas com teste, ele vai ter um balanço ali, e ele começa a cruzar os dados. Então, um teste pode falar sobre o perfil dele de, digamos, temperamento. E o outro fala sobre um perfil sobre autodefesa, ou defensividade, ou mecanismo de defesa do ego. E a pessoa começa a cruzar
aquilo. Então, chega no final do curso, ele tem 12 traços que ele começa a ver se faz sentido, se não faz sentido, a lógica entre eles, se teve alguma resposta furada, alguma resposta do teste que está furada. Então, ele paga para ver, ele olha de novo, pode passar de novo, fica independente para ele ficar repassando aquilo. Então, o objetivo é esse. No final do curso, ele tem esse mapa autoconscienciométrico respondido e para ele seguir para o próximo curso, que já é o preenchimento do conscienciograma, que é o Recinin. Uma pessoa me perguntou como é que devia de começar o primeiro passo para estudar o conscienciograma. Uma coisa prática, objetiva. Eu falei, tem uma coisa muito prática, que você vê na hora, com 2 perscrutações ou prospecções. Primeiro, estende sua mão e vê se você está tremendo ou não. Agora, segundo, olha a sua mão e vê, assim, numa incerta, te pegando na hora, quantas escoriações você tem nas mãos e nos dedos. Olha aí, vocês. Tem que ser assim na incerta, quando a pessoa não está esperando. Olha bem, mas tem que olhar tudo. Qualquer coisa que tem. Outra coisa, se a pessoa não faz nada com as mãos e nem faz nada intelectualmente para mexer com pasta, ela está sempre bonitinha, você não vale. Estou falando é quem trabalha, senão não adianta nada. Olha as escoriações que você tem hoje, nesse instante. O que é que está melhorando? Isso mostra o processo cerebelar. É a psicomotricidade. Os seus reflexos não estão muito bons. Ou seu sistema nervoso está alterado, você está irritado. Pegou de qualquer maneira a coisa, o negócio faz ferimento na sua mão. Então, é muito importante. Isso, geralmente, vocês não falam aí. Eu estou falando aquilo que me perguntaram. Isso é lá do Rio. Há 20 anos já me perguntavam. Esses 2 testes podem ser feitos na hora e eles mostram a realidade também na hora. Quem é que tem escoriação nas mãos? Olha, deve ter mais gente, é porque não olharam. Eu garanto. A garantia é o seu dinheiro de volta. Garanto que tem mais. Aí, até o nosso dentista tem escoriação na mão, pensa atenção. E ele que mexe com o processo. Professor, cicatriz também serve? Cicatriz serve? Não, cicatriz não vale. Tem que ser escoriação, que é um negócio recente. Porque uma cicatriz pode ser quando a pessoa era criança. Isso aí não vale a pena, não. O processo é recente. Queremos ver agora. Lá no Rio, eu pegava e dá sua mão, deixa eu ver. Primeiro para a mão. Entende? Isso aí é bem prático. Você vê o cerebelo, a psicomotricidade, os seus processos, as suas reações todas, seus reflexos neurológicos, tudo aparece. Bem claro, não tem problema. Agora, tem que examinar bem. As mãos tem que ver o dorso das mãos, a palma das mãos e os intervalos dos dedos. Sabe? Aonde aparece mais são nos dedos, principalmente por cima e de lado. Perto da pessoa, do lado da pessoa. Eu examinei muita gente assim. Isso é por causa do consultório, a gente vai acostumando, sabe como é que é? Por exemplo, uma pessoa que é muito tranquila, ela não pode ter escoriação na mão. Então, por exemplo, chegar aquela pessoa, não, ele é muito tranquilo, eu falei assim, me dá sua mão. Você vê na hora. Vocês estão entendendo a lógica prática, objetiva, palpável disso. Você entendeu, né? Do ponto de vista médico, tudo. Pode falar. Eu não sei se já foi apontado aí, na fatologia, na 4ª linha, tem uma viúva já, né? Mas o que eu quero perguntar é justamente nesse tópico. A seleção dos traços mais relevantes na auto-organização evolutiva do micro-universo consciencial. Qual é o critério para fazer essa seleção? Depois de você fazer a análise e chegar na síntese, o critério é a pessoa ver, primeiro ela vai ver trafores e trafares, tudo bem. E ela vai ver, dentro do momento dela, o que ela tem naquele momento evolutivo, as atividades, as necessidades,
o que mais pode atrapalhar ela, o que mais pode segurar o desenvolvimento de outros atributos, de outros traços. Então, ela já tem trafalhos. Então, ela vê o que desses trafalhos aqui estão insegurando de alguma maneira para que eu siga adiante, ou estão retardando a minha evolução, a progressão do meu desenvolvimento. Esses seriam os traços prioritários. E também, fazendo um cruzamento também dos dados, pego os trafalhos e vê isso aqui que eu tenho de força, isso aqui que eu já faço tranquilo, beleza, meu jato propulsor está aqui. Eu pego isso aqui para ajudar justamente nesses trafalhos. Então, primeiro localiza onde é que estão os buracos, onde é que estão os problemas. E depois pega os instrumentos, a ferramenta que você tem e usa para otimizar isso, para melhorar e sanar isso. Perfeito. João, aqui. Dando continuidade, em paradoxologia, na página 93, lá embaixo, o último paradoxo, o paradoxo que me chama a atenção. Paradoxo da simplificação da complexidade. Isso, qual foi o seu objetivo aí? Quando a gente faz uma análise conscienciométrica, uma síntese conscienciométrica, é uma grande simplificação da consciência, que é uma coisa super complexa. Então, é esse paradoxo. Quando a gente faz uma síntese de uma consciência, é isso, né? A gente está simplificando uma coisa imensamente complexa, que é a consciência. Uhum. E logo acima, em antagonismologia, o último antagonismo. Análise profunda, síntese superficial. Isso. A análise profunda é tudo isso que a gente quer. Sim. Né? Fazer uma análise profunda da consciência, a gente chegar nos nossos nogós, nos nossos pontos, nos nossos traços força, nos nossos traços fardos, e fazer isso de uma forma profunda, ver que traços são aqueles e como é que foram desenvolvidos esses traços. Que outros traços ajudaram a gente a desenvolver esses traços. Uhum. É isso que a gente quer. O antagonismo é a síntese super simplificada, a síntese superficial, boba, sem embasamento. Esse é o que a gente não quer. Né? Ok. Uma última pergunta é em enumerologia. A terceira análise. Eu achei interessante também. Na primeira numerologia, são duas. Isso. Você tem a análise do traço, a análise da atitude e a da reação. Eu queria sobre a reação. Isso é analisar como a pessoa reage a determinadas situações, ou determinados eventos. Então, é a análise da reação da pessoa. Pode ser uma reação positiva ou não, tanto faz. Que um dos aspectos que chama a atenção na autopesquisa é a análise das sutilezas. E, às vezes, isso acontece pela análise da reação da pessoa. Né? É verdade. Dentro de uma reação vão ter diversas sutilezas. Se eu sou reativo negativamente para alguma coisa, dentro da forma que eu reajo daquilo, você começa a analisar um monte de coisa. Olha, ele é reativo, ele é mais agressivo? Não, ele se esconde? Não, ele foge? Não, ele enfrenta? Não, ele vai para trás, ele se retrai. Então, é a forma que a pessoa vai reagir de acordo com aquele ponto, com aquela situação. Isso realmente vai trazer um monte de outras informações sobre a pessoa. Reação é uma coisa batata, pode ser muito instintual, né? É a coisa de bate-pronto. João Paulo, aqui em cima, no A. Na fatologia, na sexta linha, no final, a relevância da faixa etária da CONSIM na análise conscienciométrico. Poderia ampliar esse conteúdo? Sim. Por exemplo, o professor Valdo deu um exemplo agora das marcas na mão. Uma pessoa com 10 anos de idade tem tendência a ter menos marca que a pessoa com 60 anos de idade, por exemplo. Então, todas as nossas marcas, os nossos traços, vão ter, dentro do nosso histórico, uma relevância maior ou menor, de acordo com o nosso histórico de vida, as experiências que a gente viveu. Então, a gente não pode cobrar de um jovem com 20 anos a mesma experiência que a gente poderia ver num jovem de 40 anos também. Então, essa relevância é porque você analisa a consciência, então analisa os traços, mas dentro daquele traço, qual foi o tempo na vida que ele teve para trabalhar aquele traço? Aquele traço ele é paragenético? Aquele traço tem origem genética dessa vida?
A mesologia dele ajudou a desenvolver aquilo? Há quanto tempo ele passou dentro daquela mesologia para desenvolver aquele traço? Tudo isso tem relevância dentro da faixa etária da pessoa. Eu tenho um caso para contar nisso aí sobre parapsiquismo. Eu trabalhava, ia todo primeiro domingo do mês a São Paulo. Então, o que você passa? Num desses meses, num desses domingos, eu estava fazendo um trabalho, tinha umas 200 pessoas, e a gente estava mexendo com efeito físico. Eu mesmo entrava em transe para mexer com aquilo. Agora, num desses domingos, eu notei que os meus dedos tinham desaparecido. Depois eu recuperei. Agora foram esses dois aqui, o indicador e o médio. Eu vi que parecia que estava sem dedo, não senti os dedos. Agora, o que você passa? Esse dedo aqui tinha uma marca de muitos anos já, do lado de cá. Ele recuperou sem a marca. Eles não fizeram a marca que havia. A marca tinha a cicatriz e tinha a cor. Ó, não tem nada. Nunca mais voltou. Agora, isso foi a maior prova que o meu dedo tinha desmaterializado mesmo. Como é que foi possível? Não, agora eu desejaria desmaterializar meus 2 hemisférios cerebrais e eles materializar com o 3º hemisfério. Isso é que seria o máximo. O macrosoma que se regenera mais fácil, ele otimiza, por exemplo, nesse fenômeno? Otimiza isso aí, sim. Agora, eu estava preocupado com o negócio. Eu fui para o avião, a hora que acabou o negócio, segurando minha mão. Não quero perder meus dedos. Já pensou esses 2 dedos aqui, se tivesse acontecido alguma coisa, ia criar um problemão para mim. Muito embora eu seja ambidestro, mas mesmo assim, o negócio não é fácil. Agora, foi bem nítido. E é engraçado, a marca que eu tinha, bem saliente aqui, ó, não tem nada, nunca mais teve nada, não tem sinal de nada. Então, essas coisas tem que ver, quando for fazer aquele teste que eu disse, das escoriações, é no momento. Então, tem que ver mudança de cor, alguma pequena picadinha, um risco, alguma coisa que esteja em cicatrização, andando a cicatrização. Senão não vale a pena. Ô, Valdo, sim. Aqui Marconi. Aqui. B. Aqui no B. Mas eu disse B. Aqui no B. Você fala essa questão de marca, né, na mão, tem que se levar em consideração também a atividade do momento, até a atividade... Não, a pessoa que mexe mais com as mãos, ela sim, tem mais... Claro. Eu sei, o dentista, por exemplo, sim. Isso é normal. Quem mexe... Agora, eu, por exemplo, que mexo com papel demais, eu também tenho direito de ter mais marca. Você também tem direito. Você tem direito. Porque papel e as pastas que eu mexo machuca muito. Se você tiver com muita pressa, mesmo sem querer, por mais experiência que você tenha, você vai pegar um monte de pasta, ela pode riscar você. Pois você é. tem que ter cuidado. Atividade, quer dizer, você tem que ver... Porque essas pastas lado são da atividade da plástica, são pessoa. verdadeiras facas, isso aqui tudo. Ó. Elas são afiadas. Papel também. Papel também, mas agora a pasta de plástico é a mais difícil. E às vezes o grampo aqui não está bem grampeado o grampo também, mas... pode acontecer. Porque João Paulo colocou aí, né, a questão da idade. A pessoa com mais idade tem menos marcas. Eu acho que isso depende muito da questão da atividade. Muito que é o processo de reflexo. Exato. Se a pessoa perde os reflexos, por exemplo, ela tem mais escoriações. Exato. E se é uma pessoa que já tem uma certa idade... Então, o negócio de idade é relativo. Exatamente. Pode ser contra ou pró, depende. Exatamente. Né? Agora só continua, só aproveitando aqui que eu já estou, aqui para João Paulo. A relevância da faixa etária da consciência na patologia. Né? Deixa eu ver quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que é a 9ª linha de baixo para cima. Na patologia. Foi que a gente acabou de falar sobre isso, a relevância. Sim, é isso que eu queria entender. Porque você disse que é relevante em que sentido? A experiência da pessoa na vida, o veterano da vida, a gente pode ter algum grau de vamos dizer, de análise mais apurada de uma pessoa que tem menos experiência de vida. Então, por isso a gente tem até a tabela das faixas etárias. Sim. Tem mais manifestações, tem mais vivência, tem mais
experiências. Mas agora, vivência não é sinônimo impede- também de maturidade, não, né? Não Vivência, impede experiência, aí tem que a ter pessoa cuidado. mais nova tenha maturidade, seja mais maduro que a pessoa mais velha, que não é necessariamente assim. Agora, até isso é relevante. Se eu vejo um garoto com 15 anos super maduro, isso vai levar em conta. Agora, se eu vejo um garoto de 15 anos com uma maturidade de um de 30, é uma coisa. Se eu vejo um de 30 com maturidade de um de 30, normal. Agora, o de 15 com maturidade de 30, a gente tem que levar em consideração a dotação dele. Ele está um pouquinho à frente, um pouquinho adiantado. Isso é excelente. Não é? Alguns livros falam sobre seres ditos elementais que estariam ligados a elementos da natureza. Existem realmente esses elementais ou seria obra do ensino que ainda existe? Olha, a maioria disso tudo é bobagem, é tolice, é invenção, é fada, são essas coisas que eles falam. É muita invencionice e fantasia da imaginação. Mas nós temos que considerar o seguinte: existem seres que se desenvolvem, que evoluem. Muitos deles não têm mais aqui na Terra. Então, por exemplo, esses intermediários que não tem aqui, se aparece, a pessoa vai achar que é um troço. Então, são elementos, vamos dizer, rudimentares na evolução, que são elos perdidos dentro do processo da evolução nossa. Então, isso também tem que ser considerado. É preciso ver cada caso, examinar com calma. Agora, esse processo de fada, gnomo, essas coisas todas, isso tudo é besteira. Agora, que pelo menos a gente que vê processo extrafísico, projeção, etc. Agora, a outra, para você, João Paulo, poderia explicar na Fatologia, página 92, quarta linha de baixo para cima, as síntese polimáticas, o mini trafar, bloqueando a manifestação plena do megatrafor e a síntese supercompactada. A síntese polimática. Quanto maior o número de recursos a gente tiver para poder fazer uma análise, uma síntese conscienciométrica, melhor. Então, a polimatia, ela vai ajudar como? Vai ter várias vertentes, vários canais, vários olhares na mesma pessoa para ela poder falar sobre fazer uma mesma síntese, uma mesma análise de uma consciência. Então, a polimatia só vai ajudar. Polimatia, poliglotismo, tudo isso vai ajudar. É um enriquecimento, é uma intelectualidade maior para a pessoa analisar uma outra consciência ou a si própria. Então, isso vai ajudar demais. A outra é o mini trafar bloqueando a manifestação plena do megatrafor. Isso é importante pelo fato de que, às vezes, a gente pode ter um megatrafor e tem um mini trafar represando a manifestação daquele gigante positivo. Então, tem um risquinho negativo segurando a represa. Por exemplo, a pessoa pode ser uma grande intelectualidade ou pode ser um grande escritor, só que ele tem um certo orgulho e não quer se expor. Então, o trafar do orgulho vai segurar, por exemplo, a manifestação plena da comunicabilidade dele pela escrita, no caso. Isso é um pequeno exemplo. E a síntese supercompactada já foi falado hoje também. É quando a gente sintetiza em um traço, uma característica da pessoa, a pessoa. Então eu falo, fulana é ótima. Ok, beleza. Mas acabou por aí. Ela é ótima. Isso é uma síntese supercompactada. Falou alguma coisa dela? Falou. Mas é muito rasinho ainda, né? É muito superficial demais. Em fevereiro deste ano, durante um curso no IIPC, meu amparador sugeriu que trabalhasse o autodiscernimento. Inclusive vi a imagem de uma águia vindo na direção do meu fronto chakra. Cheguei a levar um susto, porque estava com os olhos fechados. Tenho estudado sozinha, então, haveria alguma forma de medir meu autodiscernimento? Gostaria de uma orientação. Olha, o melhor que você pode fazer é estudar mesmo a sua capacidade de elaboração de pensamento, concluir as coisas, ver o nível de entendimento daquilo que você lê, debate ou discute. É por aí assim.
E examinar também, às vezes, isso que o João Paulo está estudando aí hoje, o conscienciograma, para ver a síntese conscienciométrica dele. Eu acho que é uma boa. Fala aí a sua opinião também a respeito, que está dentro da área. Né? Toda síntese, a análise dela para chegar numa síntese vai ajudar para ela chegar no diagnóstico. O conscienciograma vai expor para a gente de uma forma bem clara, e quanto maior a dedicação da pessoa, mais profunda ela vai chegar dentro de uma autoanálise clara, mas com menos distorções. Outra, qual o real peso energético das palavras? Reside no seu verdadeiro significado ou na intencionalidade e contexto de quando é pronunciada? Por exemplo, no início da tertúlia, quando de forma jocosa o verbetógrafo é visto como réu e aguardando as metralhadoras das perguntas. Às vezes, quando vou dizer alguma brincadeira que se encaixa nessa situação, fico preocupada com o padrão pensante das palavras. Não, aqui nós fazemos isso de propósito para quebrar a tenência, a cerimônia, a etiqueta. Com isso a gente desarma todo mundo, é muito positiva a situação. Se nós começarmos aqui solene, já pensou? Eu começar tipo magistrado e solene. Se eu vim com a capa daquela de magistrado aqui, e bater também o martelo, em vez de ser lá em cima, nós temos uma opção de coisa jocosa, de propósito. Não, e falar forte. Não, e outra coisa, dó maior. Meu boa tarde para todos. Tá certo? Então, é isso aí, o processo todo é da intencionalidade. É tanto que a gente desarma todo mundo com o processo nosso. E tem que ser mesmo nessa fase ou base jocosa, é o melhor que tem. Nós não podemos ter solenidade num negócio desse. Afinal de contas, isso aqui o que é? Arquibancada de circo. Arquibancada de circo. Ninguém pode dizer que não é. Circo não é assim? Pois é. Agora, para o professor João Paulo, baseado nas suas experiências pessoais, qual foi a técnica mais otimizada que você aplicou na pesquisa com conscienciograma? Isso aqui é da Nina Rosa. Bom, o conscienciograma ele vai abrir o nosso micro-universo para nós mesmos, então isso vai depender. Eu procuro, na medida do possível, responder o conscienciograma uma vez por ano. É o que eu tento. Cada vez que eu vou responder, vão ter diferenças, né, na própria aferição e também vão bater com as minhas demandas do momento. Agora, eu posso dizer, por exemplo, uma técnica boa na comunicabilidade. Eu comecei a dar mais aula. Isso me ajudou muito. Eu tinha uma nota baixa em comunicabilidade. E eu falei assim, bom, eu tenho que dar aula. E caí dentro na parte de aula, na minha formação docente. E isso foi uma coisa dentro de um momento. E daí vai. A cada ano vai ter alguma coisa de acordo com a sua demanda. Mas essa foi um exemplo aí. Obrigado pela participação aí, Nina. Chegar à síntese autoconscienciométrica seria o objetivo principal do curso Fundamentos da Conscienciometria, a fim de ajustar a autoimagem antes de partir para a resposta efetiva das questões do conscienciograma no curso Recim 1. Isso é o Alexandre Dung que está perguntando para você. Olha, chegar a uma síntese conscienciométrica é um dos objetivos ali. Mas é o preparo para responder o conscienciograma efetivamente, que é o principal no fundamento da conscienciometria. Começa a responder os testes que são feitos durante o curso e ele começa a ter dados que antes ele não tinha. Então, é diferente da pessoa de cara começar a responder o conscienciograma de primeira. A gente dá uma primeira demão para que a pessoa comece a tirar as primeiras conclusões acerca de si mesmo, tirar as primeiras sínteses, né, acerca de si mesmo, para quando entrar no conscienciograma do Recim 2, que a pessoa tem 6 meses para responder o conscienciograma, mas normalmente se responde antes disso, e depois tem um trabalho posterior, dentro desses 6 meses, mas para que ela já entre no conscienciograma com um aproveitamento melhor do que entrar cru, de primeira, assim. Esse que é o objetivo principal do curso.
O verbetógrafo poderia dar mais exemplos da parafatologia, página 93, primeira linha, a autovivência do estado vibracional profilático e a sinalética energética parapsíquica pessoal? Bom, o estado vibracional ele vai melhorar tudo, né? Então, vai melhorar a nossa parte de sensibilidade energética, vai melhorar as nossas performances e a profilaxia de possíveis problemas. Então, no caso aqui, como é profilático, ele já vai ajudar a gente a evitar possíveis acidentes de percurso ou evitar que a gente cometa erros antigos ou novos. Então, isso é uma coisa importante do estado vibracional. A segunda, qual foi? A sinalética. A sinalética energética também é o que eu gostaria muito de desenvolver mais e mais. O estado vibracional, em primeiro lugar, vai ajudar, consequentemente, na nossa sinalética, porque vai melhorar as nossas percepções, a nossa flexibilidade com o nosso energossoma. A sinalética são isso, são os sinais que vão ajudar a gente também nas nossas performances a ter uma vida melhor, mais alerta, tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente. Eu tenho uma pergunta aqui, João Paulo. Na fatologia, a última linha, a triagem das questões mais relevantes analisadas no micro-universo da consciência. Quais seriam, para você, assim, na sua opinião, quais seriam, né, essas questões mais relevantes? O que levar em conta para escolher isso aí? Tudo depende muito do momento. Quando a gente faz uma análise o mais fria possível, conscienciométrica, a gente vai ter dados, traços, né, trafores e trafares. Quando a gente tem o nosso momento, foi até falado hoje, o nosso momento e a gente vê as necessidades que a gente tem naquele momento, a gente vai fazer a triagem. Ó, tenho esse, esse e esse trafar. Esse aqui, para mim agora, é irrelevante eu mexer nisso. É besteira, você tem que deixar para frente. Então, eu vou fazendo uma triagem e vejo, o que eu mais preciso agora é trabalhar isso. O que eu mais preciso é desenvolver isso. Então, a gente desenvolve, a gente tem que fazer de uma forma assim, vai de eito, mas dentro da nossa competência. Se eu consigo trabalhar 10 trafores ao mesmo tempo no meu dia a dia, bom. Se eu consigo trabalhar um só, mas que seja o mais relevante, o mais prioritário, melhor ainda. Então, o importante é a gente ter a prioridade. Essa triagem é feita em cima das nossas prioridades. Agora, essa prioridade, assim, a própria pessoa seria mais indicada para estabelecer isso, ou seriam as opiniões das... Ou a própria pessoa. Ela sabe onde dói o calo, ela pode saber onde ela tem mais força. Então, a partir dela, da autoanálise é importante. A conscienciometria, a unidade de medida da conscienciometria é o autodiagnóstico. Então, é tudo para o alto. Tudo para o alto. Não adianta eu saber pelo outro, porque eu não vou conseguir evoluir pelo outro e dizer assim, ó, sua prioridade é essa e essa. É a pessoa chegar a essa conclusão. Aí a coisa fica efetiva, aí fica prático. Ela saber onde dói o calo. Agora, pode errar e até ir ajustando, mas o importante é ela, no autodiagnóstico, que é a unidade de medida da conscienciometrologia. João Paulo, aqui acima no ar. Tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, na linha número 7, de baixo para cima, na fatologia. Os pontos cegos na autoanálise da consciência. Você poderia dizer quais que são, por que ficam cegos justamente no autoanálise? A gente tem um monte. Chato, mas a gente tem um monte de pontos cegos. A análise do consciência cobaia, ela é super eficaz nessa parte dos pontos cegos. Porque você usa o quê? O olho do outro. O olho do outro vai dizer onde é que o seu olho não está funcionando. Então é aquele ponto cego que a pessoa não vê e pela heterocrítica começa a colocar uma pulguinha atrás da orelha. Uma coisa interessante é que os pontos cegos às vezes pode ser uma coisa mais assim, inconsciente, a pessoa nem pensava naquilo. Outra coisa é a pessoa ficar incomodada com aquilo. Então é uma coisa que ela nunca pensou, um traço que ela nunca pensou que tinha, talvez um trafar, nunca pensou que tinha, e daqui a pouco falam para ela e ela se incomoda. Aí um fala, dois falam, três,
começa a ficar chato, que ela começa a ficar muito incomodada. Então, tudo que incomoda é bom a gente também ficar alerta. Agora, o olho do outro no consim cobaia é essencial. Agora, os pontos cegos que a gente mesmo pode botar óculos neles, são os pontos que a gente começa a analisar com mais profundidade. Toda vez que a gente vai mais profundo do que o limite anterior, a gente vai estar vendo um pouquinho mais de amplitude o nosso micro-universo. Toda vez que a gente vai mais fundo, a gente vê mais. E daí por diante. A segunda pergunta, você poderia expandir a ideia do binômio na binomiologia da página 93? Binômio, realidade íntima para realidade pessoal. Realidade íntima é o que a gente é de verdade, dentro da gente, a nossa intraconsciencialidade, no máximo que a gente consegue espremer. E a para-realidade pessoal é até onde a gente consegue ir, às vezes, extrafisicamente. Qual é a nossa para-realidade? Quais são as nossas companhias extrafísicas? Qual é o nosso holopensene? Até onde a gente consegue ir? Qual é, por exemplo, a Comunex mais avançada que eu consegui chegar, visitar, ver? Qual o holopensene mais avançado, evoluído, que eu já consegui perceber, que eu consegui detectar? Então, são as nossas para-realidades. É até onde a gente consegue ir multidimensionalmente. João Paulo. Na fatologia, na 8ª linha, de cima para baixo, você poderia falar um pouco sobre as influências paragenéticas? Como é que isso interfere no processo dessa análise? A paragenética é a sua herança de você mesmo, é o que você vem carregando vidas e vidas e vidas. É o que foi construído. Uma coisa é a minha mesologia agora, uma coisa pode ser uma doença que eu tenha agora, ou um macrosoma que eu tenha, que é dessa vida. É agora. Depois que acabar, depois que passar essa vida, passou. E a paragenética já é uma coisa mais fincada, mais arraigada. Se for positivo, ótimo. É um trafor que a gente já vem carregando por vidas e vidas. Então a gente pode dizer assim, olha, isso para mim, tal coisa é muito fácil, muito fácil. Eu consigo lidar com isso muito bem. Isso não é de hoje. Por exemplo, pode dizer, meus parentes ou um irmão, alguma coisa, não consegue lidar com isso com tanta facilidade. Pode ser um dado indicando para que seja uma característica paragenética. Isso diz o quê? Que aquilo já está mais firme em você. Se for um trafor, mais firme, beleza, está mais fixo. Se for um trafar, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que um problema que você adquiriu nessa vida, nessa genética, nessa vida intrafísica agora. Então, tudo isso é muito relevante. Um trafor que já vem sendo trazido, uma característica, um atributo já antigo, vai ser muito mais relevante, né? Vai ser mais forte, vai te dar mais força para saber, isso aqui já é coisa antiga, já faço fácil, já é tranquilo. Então, isso é relevante dentro da nossa síntese, dentro da nossa análise também. Isso quer dizer que essa análise facilita, né, você identificar mais esses traços e trabalhar aquilo que não está bacana, né, que não está legal. Exatamente. Obrigada, João. João, aqui na página 94, você cita na interdisciplinologia a grupo karmologia. E você comentou que é difícil a gente fazer síntese conscienciométrica da consciência, porque a consciência é bastante complexa. Quando a gente junta um grupo, isso se torna mais difícil ainda. Você pode falar um pouco dessa síntese grupal, síntese conscienciométrica de grupo? Vocês têm experiência? O que vocês usam de estratégia? Olha, tem dentro de vários grupos que a gente se insere, aqui dentro da CCCI mesmo, ficar, por exemplo, a gente voluntariar numa IC, a gente pode tirar muitas conclusões e chegar à síntese de várias ICs. A gente vê justamente a cara, quando a gente está inserido lá dentro, então fica muito mais fácil. Tanto a gente fazer uma análise daquela IC, quanto de outras até. Então, uma pessoa não é voluntária. Então, ela conhece, tem aqui essas 17 ICs, partindo para 18. E a gente tem uma visão daquilo de fora. Quando a gente se insere lá, quando a gente começa a ver os problemas, as dificuldades, as facilidades, a metodologia, aquilo toma um corpo diferente, toma uma imagem diferente para a gente, né? A gente tem uma outra visão daquilo quando a gente está lá dentro. E quando a gente também começa a voluntariar, a gente também começa a ver dentro dos problemas que a gente vive, dentro de uma IC, dentro desse exemplo de IC, a gente começa a ver,
esses traços aqui, a gente são positivos. Ali, aquela outra IC tem dificuldade nisso. Já a outra está muito à frente naquele outra coisa. Então, a gente começa a fazer comparativos. E o ideal é que a gente, dos vários grupos, comece a se ajudar. E um ajudar o outro a ir suprindo aquelas lacunas, seja lá quais forem, né? Qual a sua opinião sobre a abordagem analítica de Jung? Estão perguntando para mim aqui. Olha, o processo do Jung tem coisas interessantes, que é bom a pessoa ficar sabendo, mas eu não dou muito valor para a parte básica dos processos dele, não. Problema de arquétipos, mitos, símbolos, essas coisas, eu não dou muito valor para isso. Algumas coisas dele, uma boa parte também, eu acho que já estão superadas. Agora, outra, o conhecimento do conscienciograma vai fazer parte da minha paragenética na próxima vida? O que eu aprendi, vivenciei, é a síntese que vai fixar na minha holomemória? Professor, Valdo, a maior ajuda que o senhor recebeu para escrever o livro Conscienciograma foi do evoluciólogo? Ele já domina tudo o que está no livro? Não, ele domina mais do que está lá. É o transmentor. Agora, ó, eu demorei 22 anos para fazer o livro, quase 2.000 perguntas. Agora, eu queria fazer com 50.000. Mas isso tem que colocar em computador e arranjar uma equipe para fazer o levantamento. Só de profissões você pode arranjar milhares. Então, não é tão difícil fazer 50.000, não. Mas agora, aquelas 2.000 também, se for fazer 50.000 amanhã, essas 2.000 vão ser chaves para abrir o resto, pelo meu cálculo. Agora, para você, na binomiologia, página 93, poderia explicar melhor o binômio realidade íntima para realidade pessoal? Foi falado agora há pouco. Foi. É a nossa realidade mais íntima da pessoa, da consciência, e a para-realidade pessoal dentro das nossas vivências multidimensionais. Então, qual é a nossa realidade multidimensional? Como é que está a nossa lucidez, a nossa projetabilidade, as nossas percepções? Então, essa é a nossa realidade, a nossa para-realidade. Outra aqui para mim aqui. É possível estabelecer uma definição objetiva do verdadeiro sentido psicológico da nossa existência? Sim. Não só do sentido psicológico, mas do sentido evolutivo, cosmoético, de melhoria do ego. Isso tudo é possível estabelecer, sim. Se a pessoa começar a examinar o que ela tem na vida. Aí seria bom fazer os cursos da Apex, principalmente o balanço existencial e outros mais. Ver lá o proexograma. Isso aí eu acho que esclareceria melhor para a pessoa que está querendo saber. Não é isso? Onde é que vai ter aí o curso? Da onde é essa pessoa, nós temos atividades hoje em vários estados aqui no Brasil. Então a pessoa pode entrar para ter mais informações no site, acessar o site www.apexinternacional.org. Nós hoje inclusive temos cursos à distância pela internet, e todo sábado, hoje é sábado, agora na parte da tarde nós vamos ter, às 15h30 nós temos palestras pela internet também. Então a pessoa, através do site, pode ter maiores informações. Agora para você, professor João Paulo. Em Crescendologia, página 93, poderia dar um exemplo prático do crescendo evolutivo? Trafarismo, trafalismo, traforismo, bitraforismo, traforismo consequente, multitraforismo e megatraforismo? Vamos ver, né? O que é engraçado é que eu estava lendo aqui e falei assim, uma pessoa vai mandar uma pergunta sobre esse assunto. Ó, eu pensei comigo, a hora que eu estava lendo. Então, começando pelo trafarismo. O trafarismo é a pessoa com tendência mais trafarista. Ela tem mais olhos para o trafar do que para o trafó. Então, ela tem uma tendência mais trafarista, mais para negativo do que para positivo, dentro da visão dela. Não é que ela tenha mais trafares do que trafares, dentro da visão dela. Então, ela vai ver mais o negativo. O trafalismo é a pessoa que vai ter mais visão no que está faltando, e não no que ela já tem. Trafal é o traço faltante. Então, ela vai ter uma visão mais para o que falta do que porque ela já adquiriu. O traforismo
que é a condição mais saudável, mais salutar, da pessoa que tem uma visão mais positiva. Então ela vê o positivo para levar todo o resto, todos os outros traços, dentro de um realismo. Então, ela é realista. Ela é realista, mas otimista. O traforismo consequente é o trafor consequente de outros trafores. Então, a consciência, dentro da complexidade dela, ela vai ter atos, atitudes e posturas que vão gerar traços positivos que são consequentes da própria conduta dela. Bitraforismo. Existe a bitraforologia, que é a pessoa que identifica dois trafores dentro de todos os trafores dela, mas identifica dois trafores complementares que potencializam a manifestação dela. Tem até um verbete que é bitraforologia. Multitraforismo é a pessoa traforista para valer. Então ela usa com muita competência vários trafores dela. Ela tem um número reduzido, ou se possível nulo, de trafores ociosos. Então ela usa muitos trafores, usa todos os recursos que ela pode, que ela já consegue usar mais. E o megatraforismo é o uso do seu megatrafor, é a identificação e o uso consciente do megatrafor. Eu poderia colocar até depois o materpensene. Ela já identificando o materpensene também dela, seria até um crescendo, uma ampliação desse crescendo aqui. Professor Valdo, eventos astronômicos possuem sincronicidade com os eventos da vida pessoal e social? Possuem, mas não é do jeito da astrologia, não. É só astronômico. Por exemplo, esses processos das explosões solares influem no processo magnético. O Sol, por exemplo, cria câncer na cabeça careca da gente. Tem essas coisas todas. Mas agora, besteirada de horóscopo, astrologia e quejandos, isso tudo é tolice, é inglês ver, tapiação. Alinhamentos planetários ou eclipses podem ser mega manifestações relacionadas com fenômenos menores, locais ou pessoais? Sim, mas não é do jeito que o povo fala. Sobre 2012, existe mesmo algo especial previsto para essa data? Não, isso tudo é bobajada, besteirada. Deixa para lá e não se impressione com isso, não. Tudo faz parte das tolices do tolicionário humano, que dizem que tem mais tolice do que as pedrinhas das praias da terra. Então pensa bem, mais do que as pedrinhas de areia, sabe? Os grãos de areia da terra. Então, por aí a gente vê, né, como a situação é precária. João, aqui. Pode falar. Pode falar. Uhum, vai. Então tá, eu vou lá. Página 95, João. Em caracteriologia, número 2, citaciologia. Citaciologia. Citaciológica, perdão. Tá, citaciológico. Conjunto de amostras do pensamento da personalidade sintetizado através das citações atribuídas a essa pessoa. Pois é. Esse conjunto de amostras, isso você pega através também das repetições, à medida que a pessoa vai recebendo as repetições, ela vai citando. Como é que isso funciona? Eu não pensei em repetições, não, sabe, Fabiana? Eu pensei nas citações que são amostras do pensamento. Então você pode, por exemplo, pegar até livros de citações, tem dicionários de citações, tem site de citações. Às vezes tem livros de citação de uma única pessoa, citações do Nelson Rodrigues. Aí tem aquelas frases, às vezes até engraçadas dele, a forma dele pensar. Aquilo é interessante. Você lê aquilo, você conhece melhor o autor. Apesar de você não estar lendo um livro dele escrito, né, de forma como um tema que ele desenvolveu, mas as citações dele, você começa a anatomizar um pouquinho da forma que ele pensa, que ele agia, que ele fala sobre as coisas. Então, é uma forma de fazer uma síntese da personalidade. O que me chamou a atenção foi justamente a palavra que você utilizou, as amostras do pensamento. E se nós formos utilizar essa ideia para fazer uma análise das pessoas de maneira geral, aonde a gente foca? Naquilo que a pessoa acha mais importante ou no que ela costuma salientar? Eu acho que para fazer uma análise da personalidade em cima de citações,